ok? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo de número 32. Eu quero meditar com você nessa palavra. Gênesis capítulo 32. A partir do verso 22. Essa palavra veio no meu coração quando essa semana eu estava orando. Na verdade, eu perdi o sono. Estou vindo desde o mês de janeiro, assim, uma série de problemas acontecendo. Muita coisa acontecendo de uma forma muito repentina e muito brusca na minha vida, na minha família. Logo em janeiro eu tive que fazer uma cirurgia, tive que dar 20 pontos aqui no meu braço. Aí eu estava se recuperando, minha esposa também, minha filha adoeceu, meus netos, os gêmeos adoeceram. Minha esposa foi cuidar deles, estavam muito gripados e ela adoeceu também, e depois ela ficou 4 dias internada com pneumonia. Eu tive que ficar ali, às noites. As filhas revezavam de dia, eu passei aquelas noites com ela. Foram 4 noites dormindo ali no hospital. E quinta-feira, quinta ela saiu, sexta eu viajei para o Rio de Janeiro, eu tinha um compromisso lá, estava muito cansado, levei o pastor Samuel comigo, falei: Samuel, vai comigo para você me ajudar. Chega lá, o homem adoece, eu tive que cuidar dele, irmãos. Viu, Mariana? Cuidei direitinho dele, 2 noites sem dormir cuidando dele. Chego lá, o rapaz vem com dengue, varão dengoso, varão da dengue, tá lá. Aí o homem que ia para me ajudar, eu tive que ficar mais 2 noites acordado. Já tinha ficado 4 com a Romilda, agora 2 com ele. E aí essa semana eu chego, mais outra série de problemas. E aí, noites mal dormidas. Quando foi de quinta para sexta, 2h30 por ali, eu perdi o sono. Eu não conseguia dormir mais. Eu falei: quer saber de uma coisa? Eu vou orar. Eu saí de casa e fui para o monte. Era umas 3 da manhã, eu estava ali sozinho, orando, esperando o sol nascer, e me veio essa palavra. Gênesis 32, 22. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, e seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Diga comigo: e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que me digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E abençoou-o ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia a minha alma, a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas, eles não comem o músculo ligado à articulação do quadril.
porque nesse músculo Jacó foi ferido. Pai, eu oro para que essa palavra me dê sabedoria, para que através dessa palavra o Senhor me dê unção, me dê graça, para comunicá-la com o poder do Teu Espírito, e que pessoas possam ser tocadas pela luz da Tua palavra nessa noite. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra ela é muito interessante, porque Jacó, ele estava retornando para casa. 20 anos fora de casa. Bateu uma saudade no peito dele, e ele disse: eu preciso voltar para casa. Eu preciso consertar com meu irmão. Porque a forma como ele saiu não foi uma forma correta. Recapitulando, Jacó era filho de Isaac e de Rebeca. Rebeca teve gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro, saiu primeiro, por isso ele era o primogênito. Ele tinha a bênção da primogenitura, a herança do pai. Mas um dia Jacó esperou o seu irmão estar muito cansado e com muita fome. Ele disse: eu tenho uma proposta para você. O irmão estava com muita fome e disse: o quê? Eu tenho aqui uma comida que eu preparei especialmente para você. Mas eu só lhe dou a comida se você deixar que eu seja mais velho, que eu seja o primogênito, que você transfira para mim a bênção da primogenitura. Esaú estava morto de fome. Ele disse: eu topo. E assim Esaú comeu o prato de lentilhas e Jacó ficou com a bênção da primogenitura. Esaú pensou que era algo da boca para fora, mas palavras têm poder. O tempo passou e agora Isaac já estava muito velho. E Jacó então precisava de que o pai passasse a bênção para ele. Mas como? Sua mãe então diz: olha filho, eu tenho um plano. Nós vamos matar uma cabra, fazer um guisado, uma comida. Você vai se passar por Esaú. Você vai colocar o pelo da cabra sobre o braço. Seu irmão é peludo, seu pai não está enxergando. E então seu pai vai pensar que você é o Esaú e vai te abençoar. E assim eles combinaram. E assim eles fizeram. E enganaram Jacó. Enganaram Isaac. Agora Esaú fica sabendo. E Jacó tem que fugir de casa. E ele foge. Vai para uma outra terra. Ele, se ficasse ali, provavelmente seu irmão o mataria. E ele vai então para a casa de Labão, seu tio. E lá ele se apaixona por uma prima, Raquel. E ele diz para o seu sogro, seu futuro sogro, seu tio: olha, eu quero casar-me com sua filha. O que eu preciso fazer? E o sogro disse: trabalhe 7 anos de graça. E ele trabalhou 7 anos. No dia das núpcias, provavelmente tinham bebido muito. Colocam um véu sobre a noiva. E quando Jacó acorda no outro dia, não era Raquel, era Lia ou Leia. Ele estava casado com a mais velha. E ele volta para o seu sogro e diz: ei, eu trabalhei 7 anos por Raquel, não é com essa. Ele diz: mas aqui o costume é assim, a mais velha casa primeiro. Se você quiser casar com a mais nova, você terá que trabalhar mais 7 anos de graça para mim. Ele amava tanto Raquel que ele trabalhou mais 7 anos por ela. 14 anos se passaram. E ele continuou ali, se casou com ela, teve filhos, filhas. Mas o tempo passou. E durante esse tempo, somando-se 20 anos, o seu sogro reduziu o seu salário 10 vezes. E ele, já cansado daquilo,
ele diz: eu vou voltar para a casa dos meus pais, vou ver se eu encontro ainda com meu irmão, vou lhe pedir perdão, porque provavelmente ele vai querer me matar. E ele então monta um plano. Capítulo 32, nos versículos anteriores, ele elabora um plano de conversar com o irmão. E ele volta então para casa. E é aqui que a gente entra no texto que a gente leu. Nesse caminho de volta, ele encontra-se então, num determinado momento à noite, ele passa toda a sua família no Val de Jaboque, era uma passagem, e ele fica sozinho. E quando ele fica sozinho, a Bíblia diz que um homem aparece, um anjo de Deus, e eles têm uma luta. E o anjo lhe pergunta: qual é o seu nome? E ele diz: Jacó. E o anjo diz: vou mudar o seu nome, você não se chamará mais Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. E naquele momento o anjo lhe fere a coxa. Acredito eu que Jacó caiu naquele momento. E ao estar ferido, ele disse: eu não te deixarei enquanto você não me abençoar. E perguntou: qual é o seu nome? E aquele homem, aquele anjo disse: por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso? E Jacó diz: esse lugar se chamará Peniel, porque eu vi Deus face a face, e a minha vida foi poupada. Quando ele sai dali, então ele se encontra com o irmão. E é aqui que eu começo a pregar. Esse texto nos ensina lições poderosas. Primeiro, que Jacó, ele enganou seu pai com um pelo de cabras. Mais tarde, quando Jacó tem filhos, e ele tem um filho chamado José, e você já me ouviu pregar inúmeras vezes sobre José. José era filho de Jacó. Os irmãos de José o odiavam tanto que o lançou numa cova e vendeu como escravo. E por o pai Jacó, eles disseram: um animal o devorou, sobrou suas roupas e aqui está o seu sangue. Eles mataram uma cabra e falaram: esse sangue é o sangue de José. E Jacó chorou muito. Sabe o que eu aprendo aqui? Jacó enganou seu pai com pelo de cabras. Porém, os filhos de Jacó o enganaram com sangue de cabra. Sabe qual é a mensagem? A mensagem é: o que uma geração faz, a outra excederá. Repita comigo: o que uma geração faz, a outra excederá. Jacó enganou seu pai com pelo de cabra. Jacó foi enganado pelos seus filhos com sangue de cabra. O que uma geração faz, a outra excederá. Pode ter certeza, o que você está fazendo com os seus pais, os seus filhos farão o dobro com você. O que uma geração faz, a outra excederá. Pastor, eu abençoo muito os meus pais. Então pode ter certeza, os seus filhos te abençoarão muito. Pastor, eu fiz coisas terríveis com os meus pais. Pode ter certeza, os seus filhos farão coisas piores com você. O que uma geração faz, a outra excederá. Jacó enganou seu pai com pelo de cabra, e quando ele se tornou pai, ele foi enganado com o sangue da cabra. Mas agora ele se arrepende de tudo. E nunca é tarde para se arrepender diante de Deus. E ele quer buscar agora o perdão do seu irmão. Ele tem esse desejo no coração. E o perdão, ele começa no coração, mas ele se revela numa atitude. E quem busca perdoar está disposto a abrir mão do orgulho e principalmente da razão. E quando Jacó, ele busca pelo perdão, ele foi encontrar-se com Esaú, e ele levou presentes. Versículo 20 do capítulo 32 diz: teu servo Jacó está vindo atrás de nós, porque pensava: eu o apaziguarei com esses presentes que eu estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu o vir, talvez
me receba. Ele ia pedir perdão para o irmão por tudo que ele fez. Ele poderia ter levado uma espada, mas ele levou presentes. E aqui eu aprendo uma coisa muito poderosa, e é uma regra de ouro. Quando você for pedir perdão para alguém, mencione somente a parte que cabe a você, sem apontar a parte do outro. Eu vou repetir: quando você for pedir perdão para uma pessoa, você menciona somente a parte que cabe a você, não a parte do outro. Como assim, pastor? Olha, fulano, eu quero te pedir perdão. Ô Vinícius, eu quero te pedir perdão, porque aquele dia eu fiz isso com você, mas também, você também fez aquilo outro comigo, né? Você lembra? Por isso que eu fiz aquilo com você. Quem está entendendo? Tem gente que diz: pastor, eu fui pedir perdão, ficou pior. É claro! Em vez de você mencionar somente a sua parte, você mencionou a parte do outro. Ah, eu quero te pedir perdão porque eu fiz isso e aquilo outro com você. Mas por quê? Porque você fez aquilo e aquilo outro comigo, você lembra? Não leve espada, leve presente. E o presente é a humilhação, é a sua humildade. Não tem que mencionar a outra parte, mencione somente a sua. E ali ele pede perdão para o irmão. Mas o que me chama a atenção é que no versículo 22 e no versículo 24, especificamente o verso 24, diz que Jacó ficou sozinho. Ele passou todo mundo e ficou sozinho. Existem guerras que você lutará sozinho. E as guerras que você luta sozinho são as que levam você para um nível maior. Entenda. Existirão momentos que você vai passar com a multidão. Existirão momentos que você passará pelo Val de Jaboque, com amigos, com a sua célula, com seus pastores, com seus líderes, com seus pais na fé, com sua família. Porém, existem algumas circunstâncias que você terá que passar sozinho. As minhas maiores experiências com Deus foi quando eu estava sozinho. Foi quando eu me senti sozinho. Foi quando eu não podia contar com ninguém. As suas maiores batalhas, elas serão travadas longe de tudo, longe de todos, e são elas que vão te ensinar a depender de Deus e de mais ninguém. Então não tente colocar pessoas em momentos que são só seus. Eu repito isso: não tente colocar pessoas em momentos que são só seus. Isaías 43:2 diz: quando passares pelas águas, diz o Senhor, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Eu gosto de um verbo que se repete duas vezes: quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo. O texto não diz se passares pelas águas, se passares pelo fogo. Não é sobre se, é sobre quando. Então você vai passar pelo fogo, você vai passar pelas águas. E o texto diz: não temas quando isso acontecer com você. Provavelmente você vai estar sozinho. E não culpe ninguém pelo seu deserto. Não culpe ninguém pelo seu Val de Jaboque. Eu me lembro que quando Jesus, prestes a ser crucificado, antes de ser preso, ele chama os seus discípulos para subir com ele a orar no Getsêmani. E os discípulos de Jesus foram com Jesus para o Getsêmani. Mas quando Jesus começou a orar, você lembra o que eles estavam fazendo? Dormindo. Jesus estava orando e os discípulos estavam dormindo. Por quê? Porque o Getsêmani não era deles. O Getsêmani era de Jesus. Existem lutas, existem circunstâncias, existem batalhas, existem guerras que você passará sozinho.
Não adianta você querer culpar as pessoas ao seu redor. Ah, por que fulano me abandonou? A igreja me abandonou, o pastor me abandonou, minha família me abandonou, meu esposo me abandonou, meus filhos me abandonaram, meus pais me abandonaram. Ei, não é sobre as pessoas, é sobre você. Existem batalhas que você passará sozinho. Existe Getsemane que é só para você, não é para os outros. E quando isso acontecer na sua vida, suporte a pressão. Suporte a pressão. Fortaleça seu relacionamento com Deus. Ore, jejue. Não desista, porque tudo isso vai passar e você sairá mais forte. Existem lágrimas derramadas quando ninguém vê, que lhe fortalecem para o próximo nível. Creia, o silêncio das suas lutas aqui faz mais barulho no céu. Acredite, muito mais barulho no céu. E se ninguém te ouvir aqui, Ele já te ouviu lá e já determinou a tua vitória, a tua bênção, teu crescimento, teu fortalecimento, porque é quando somos confrontados que nós somos transformados por Ele. Há um poder no confronto. O confronto nos transforma, o confronto nos melhora. Eu só sou o que sou por causa dos confrontos que eu tive na minha vida. Não fuja dos confrontos. O que me chama a atenção é que o anjo faz uma pergunta que ele estava cansado de saber. O anjo sabia o seu nome, mas o anjo lhe pergunta: qual é o teu nome? Verso 27. E ele responde: o meu nome é Jacó. Aquela não foi uma pergunta, apenas uma pergunta de nome. Não. E quando Jacó responde: o meu nome é Jacó, aquela não foi uma resposta, foi uma confissão. Uma confissão. Por quê? Porque Jacó é suplantador. Jacó é enganador. Jacó é trapaceiro. A vida de Jacó sempre foi isso. Desde o calcanhar do irmão no ventre da mãe, ao guisado de lentilhas, à bênção do pai, até ele ter um encontro com Deus e o nome dele ser mudado. Então quando o anjo pergunta: qual é o teu nome? E ele diz Jacó, ele não estava simplesmente falando o nome dele, ele estava confessando a vida que ele levava de engano, trapaças e mentiras. E é quando ele confessa que começa o processo de transformação. Porque Jacó, ele não podia ser transformado sem antes reconhecer quem ele era. Não existe transformação. Você quer ser transformado, você quer ser mudado, mas deixa eu te dizer uma coisa: não existe transformação sem antes você reconhecer quem você é. Não existe. Ele não podia se converter sem antes ter a convicção do seu pecado. Todo processo de cura, todo processo de libertação começa quando você tem consciência de quem você é e de como você está. Ninguém que se acha são estando doente será curado. Por quê? Só vai ao médico quem acha que está doente. Ninguém chega no médico e o médico pergunta: e aí, o que te trouxe aqui? Nada, doutor, eu queria só te ver e te dar um abraço. Não. Ninguém que é alcoólatra se cura do alcoolismo enquanto achar que uma dosinha só não faz mal. Porque todo alcoólatra: não, que isso, eu não bebo assim igual você diz. Todo viciado em droga, ele só é liberto, curado, transformado quando ele diz: eu preciso de ajuda. Então ninguém é transformado se primeiro ele não tiver a consciência de que ele precisa de uma transformação, de que ele precisa mudar o comportamento, de que ele precisa mudar de vida. Jesus se deparou com dois ricos. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, Jesus encontra-se com um jovem rico. E o jovem pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz: por que me chamas de bom? Bom é o Pai.
E Jesus então lhe diz: você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai, honra tua mãe. E o jovem rico, se justificando, disse: a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. E Jesus então, Mateus narra agora de uma outra forma. Jesus disse para ele: se você quer ser perfeito, então vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E aquele jovem ficou muito abatido e foi embora. Sabe, o problema dele é querer se justificar. O problema dele não era ser rico. Aliás, o problema não é o dinheiro. O dinheiro, quando é um empregado, quando é um servo, ele é ótimo. Mas quando o dinheiro se torna o seu patrão, aí é a sua destruição. O problema não é você ser rico. O problema é você ser escravo da riqueza. E por outro lado, esse moço, ele se achava muito bonzinho. Ele era como eu na minha adolescência. Quando eu tinha 16, 17 anos, minha mãe já servia Jesus. Minha mãe dizia: filho, vamos para a igreja, você precisa aceitar Jesus. Eu falava: que isso, mãe? Quem precisa ir para a igreja aceitar Jesus? Esses maconheiros, essas prostitutas, ladrão. Eu não, minha vida, eu não tenho esse problema desse povo aí não. Você conhece gente assim? É o jovem rico. Ele acha que ele, por não usar droga, por não roubar, por não prostituir, a vida dele é muito tranquila e ele não precisa de nada. Não, eu não preciso entregar minha vida para Jesus, não, porque eu sou muito bonzinho. Pessoas que se acham boazinhas, dificilmente elas entrarão no reino de Deus. Porque esse achar que é bonzinho, isso maqueia muitos problemas na vida deles. Sabe, eu pensava comigo. Houve um período na minha vida que eu achei que eu era bonzinho. Até que um dia eu fui confrontado pelo Evangelho. E eu percebi que em mim não havia bem algum. Porque na verdade eu me orgulhava do bem que eu fazia. Quando eu fazia uma caridade, quando eu ajudava alguém, eu me orgulhava daquilo. Isso é pecado. Quantas vezes eu já encobri o mal que eu fiz? Quantas vezes eu já exagerei nas coisas que eu disse? Quantas vezes eu já distorci a verdade, já omiti, já menti para enganar, já menti para impressionar, já menti para mim mesmo, já achei-me superior às outras pessoas, já me achei mais puro, já me achei mais santo, prometi que ia ajudar, não ajudei, menti para impressionar, menti para mim mesmo, já duvidei de Deus, já questionei a Deus, já me frustrei com Deus, já duvidei da existência de Deus, já desobedeci a Deus, já traí a Deus, já duvidei, já fui ingrato, já fui arrogante, egoísta, ganancioso, impuro, imoral, já julguei os outros, já desejei o mal para os outros, já desejei que algumas pessoas morressem, já briguei, já gritei, já ofendi pessoas, não levei desaforo para casa, reclamei da vida, tive medo, recuei, desisti, me escondi, fui pessimista, já fui negativo, pensei coisa errada, fiz muita coisa errada na vida, maltratei gente boa, invejei, já roubei dinheiro do meu pai, já pedi emprestado e não devolvi, já fiquei com vergonha de falar de Jesus, já tive covardia em declarar as minhas convicções, já fiquei deprimido, ansioso, culpado, tive medo, raiva, tive ódio, indiferença, já tive autocompaixão, me vitimei, pratiquei idolatria, já fui muito religioso, já pedi para falar que não estava enquanto eu estava, já prometi que não ia fazer tal coisa e fiz. Essa é apenas uma pequena lista que eu tenho coragem de falar publicamente, que me impede de achar que eu sou bonzinho e que eu não preciso de Jesus na minha vida, de achar que eu não precisava me batizar. É uma pequena lista.
E por me achar bonzinho, eu dizia: eu não preciso de igreja, eu não preciso de Deus. Eu não preciso. Isso é para esse povo perdido. Até que eu fui confrontado pela verdade do Evangelho. E aí, eu disse o que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 7, versos 18. Sei que nada de bom habita em mim. Nada. Isso é minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bom que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse de contínuo eu continuo fazendo. Sabe, um dia eu descobri que Deus me amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu entendi que Ele me amou, que Ele me salvou. Isso não porque eu merecia, isso não porque eu era bonzinho, mas por um escândalo de Deus. E sabe qual é o escândalo de Deus? É a graça, a sua graça. Através da sua graça eu fui salvo. Através da sua graça, eu entreguei minha vida para Cristo. Através da sua graça, eu me rendi a Ele. Não porque eu merecesse, não porque em mim há a bondade e a justiça. Não é nada a respeito de mim, é tudo sobre Ele. Jacó precisava entender quem ele era, para que ele tivesse de fato uma conversão. Aquele jovem rico precisava entender. Mas se no capítulo 18 de Lucas, Jesus encontrou com um jovem rico, no capítulo 19 de Lucas, Jesus se encontra com um velho rico. Seu nome era Zaqueu. A Bíblia diz que ali havia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Capítulo 18, Jesus se encontra com um jovem rico. Capítulo 19, Jesus se encontra com um velho rico. Um não manifestou salvação, no outro manifestou a salvação. Por quê? Porque o problema não é o dinheiro, o problema é a maturidade. É maturidade, maturidade na vida, maturidade espiritual. A transformação, ela chega em nós quando nós temos a capacidade de olhar para dentro de nós, como Zaqueu olhou, de enxergar as suas mazelas, de enxergar os seus pecados, suas fraquezas e se arrepender. Jacó não podia se tornar uma nova criatura sem antes reconhecer que ele era um enganador, um suplantador, e viver aquilo que Provérbios 28:13 diz: aquele que confessa os seus pecados, aqueles que escondem os seus pecados, esse não prospera, mas quem os confessa e os deixa e os abandona, esse sim encontrará misericórdia. O poder do confronto. Até Gênesis 32, Deus era o Deus de Abraão, Deus era o Deus de Isaac, mas não era o Deus de Jacó. Até ali, não. Deus se chama Deus de Abraão, porque Abraão era amigo de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 4, que Abraão ele creu contra a esperança. Abraão já com quase 100 anos de idade, sua mulher Sara com 90, o útero já estava morto. O texto vai dizer que sem vitalidade Sara se encontrava, mas ele creu e Deus lhe deu um filho, chamado Isaac. Então Deus era o Deus de Isaac também, porque Isaac era o filho da promessa, Isaac era um milagre, Isaac ele veio de um ventre morto. Se não fosse por Deus, não existiria Isaac. Isaac era o resultado da fé de Abraão. Isaac, na vida de Abraão, era Hebreus 11:1. Isaac era o firme fundamento das coisas que Abraão esperava e a prova das coisas que Abraão não via. O que é fé? Fé é o firme fundamento
das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Diga comigo, repete comigo isso. Fé é firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, Isaac era o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Agora a minha pergunta é: quantas coisas na sua vida, um dia, quantas coisas na sua vida que você está vivendo hoje, que um dia lá atrás, nada mais era do que firme fundamento daquilo que você esperava e prova daquilo que você não via, mas hoje você tem. Quem tem isso na vida? Você já agradeceu? Esse é um ótimo momento para você agradecer por aquilo que um dia era apenas um firme fundamento de algo que você esperava e prova de algo que você via, mas hoje você tem, se cumpriu, aconteceu na sua vida. Então você deve ser grato a Deus por isso. Deus era o Deus de Abraão, Deus era o Deus de Isaac, mas só depois do confronto de Peniel ele se tornou o Deus de Jacó. Confronto é extremamente importante, porque você pode frequentar a igreja por anos, ser filho de crente, ser neto de crente, mas se a sua vida não tiver um confronto, se você não se sentir confrontado pela palavra, a sua vida não terá significado. Não fuja do confronto. O confronto, ele te fere, mas ele te fere para te transformar, ele te fere para te curar, para te melhorar. Mudança causa dor. Verso 25 vai nos dizer que quando o homem viu que não podia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que deslocou enquanto lutavam. A mudança, ela causa dor. Jacó teve uma experiência com Deus, e nem todas as experiências que teremos com Deus serão prazerosas. Nem todas as experiências que tivemos ou que teremos com Deus serão prazerosas. Porém, com certeza, elas serão necessárias para nos moldar, para nos fortalecer e para nos transformar. O confronto, ele vai te ferir, mas o propósito, ele te confronta para te curar, para trabalhar em você. Cada experiência que Deus nos dá, cada obstáculo que surge na nossa vida, cada pessoa que Ele põe em nosso caminho, é a perfeita preparação para um futuro que Ele tem para você, que só Ele pode ver, que Ele tem preparado para os seus. Eu amo o Evangelho, porque o Evangelho me consola. Jesus chamou o Evangelho são as boas novas. O Evangelho, ele me consola. O Evangelho, ele fala de cura. O Evangelho, ele fala de provisão. O Evangelho fala de bênção. O Evangelho fala de milagre. Mas a primeira vez que Jesus falou do Evangelho, ao abrir a sua boca, ele disse: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. O Evangelho da cura, o Evangelho do milagre, o Evangelho da bênção, o Evangelho da consolação, o Evangelho da provisão. Primeiro, ele é o Evangelho do confronto e o Evangelho da renúncia e do arrependimento. Se não há arrependimento, se não há renúncia, Jesus disse: se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Você vai ver muitos pregadores do Evangelho que vão pregar a consolação, a prosperidade, a provisão, o milagre, a cura, e isso é verdade, não é mentira, é verdade. Mas sobretudo, e antes de tudo, primeiro, é o arrependimento, é o confronto,
É quando eu leio, eu gosto muito dessa frase. Quando eu leio a Bíblia me lê. E quando a Bíblia faz leitura da minha alma, do meu espírito, a Bíblia faz leitura de algo que ninguém consegue ler, que está aqui dentro de mim. Eu sou confrontado por ela. Eu sou confrontado a mudar de vida. Eu sou confrontado a mudar meu comportamento, a melhorar a minha vida. Eu sou confrontado a me converter e a abandonar os maus caminhos. Mudar traz perdas, gera dor, exige renúncia, um preço a ser pago. Não o preço da salvação, porque o preço da salvação já foi pago, mas o preço de dizer não para si mesmo, de colocar o ego no lugar, de matar o velho homem todo dia. Todo dia é a nossa luta, todo dia é a nossa batalha. E na luta que Jacó teve com o anjo ali no val de Jaboque, Jacó saiu ferido, mas ele também saiu transformado. E o texto diz que tocou-lhe no músculo ligado à articulação do quadril. Provavelmente Jacó mancava. Todo encontro com Deus gera um confronto que muda a sua forma de andar. Quem tem um encontro com Deus muda o seu jeito de andar. Você não entra na bolha do sistema, não, porque você é transformado pela palavra. Você não acompanha o sistema, porque você tem princípios, porque você foi moldado pelo Evangelho, você tem valores. E quando tudo isso termina, olha o que diz o versículo de número 31. Ao nascer do sol, atravessou o Peniel, mancando por causa da coxa. O que me diz o texto? Ao nascer do sol, atravessou. Uma outra tradução vai dizer: saiu-lhe o sol. Eu não sei que tipo de confronto você está vivendo. Eu não sei como você tem sido confrontado nesses dias. Se você tem passado por lutas no seu casamento, se você tem passado por lutas na sua família, na sua vida profissional, na sua própria saúde, eu não sei o que tem sido um confronto para você, mas uma coisa eu sei: se você não tiver medo de passar por isso, com esse livro na mão, sendo fiel e obedecendo a Ele, procurando fazer o que Ele diz, mesmo sabendo que muitas vezes você não vai conseguir, por si mesmo você não consegue, é a graça que te sustenta, é o favor que você não merece. Eu não sei qual é o teu confronto, mas se você estiver como Jacó, olhar para dentro de si e dizer: eu sou um Jacó, eu preciso mudar muitas coisas na minha vida, uma coisa eu te garanto: o sol vai nascer para você. Eu termino com o Salmo 30, verso 5. Porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor está à vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Feche os seus olhos por um momento.